Deus, comovido com seu grande arrependimento, prometeu conservar-lhe a vida e o reino e esquecer o seu pecado. E, segundo dissera o profeta, enviou uma grave enfermidade ao filho que tivera de Batseba. O extremo amor que Davi nutria pela mãe da criança o fez sofrer tão vivamente essa aflição que ele passou 7 dias inteiros sem comer. De luto, vestiu-se de saco e ficou deitado por terra, pedindo ardentemente a Deus que lhe conservasse o filho. Mas Deus não ouviu a oração, e o menino morreu no 7º dia. Nenhum dos seus ousava dar-lhe a notícia, temendo que, estando já tão aflito, se obstinasse ainda mais em não tomar alimento e continuasse a descuidar do corpo. Imaginavam que, se a enfermidade da criança lhe causava tanta dor, a morte dela o afligiria ainda mais. Davi, porém, percebeu na angústia manifestada em todos os rostos o que eles se esforçavam por esconder, e não teve dificuldade em imaginar que o menino havia morrido. Indagou deles, e lhe contaram. Então ele logo levantou-se e pediu que lhe trouxessem de comer. Os parentes e servidores do rei, admirados de tão repentina mudança, perguntaram-lhe a razão, e ele respondeu: não compreendeis que enquanto o menino vivia a esperança de obter de Deus a sua conservação fazia-me empregar todos os meus esforços para procurar comovê-lo. Mas agora que morreu, a minha aflição e o meu pranto seriam inúteis. Essa resposta tão sábia os fez louvar a sua prudência, e Batseba deu-lhe um segundo filho, que teve o nome de Salomão. 281. Joabe continuava apertando o cerco a Rabá. Rompeu os aquedutos que levavam água à cidade e impediu que recebesse víveres. Assim os seus habitantes viram-se oprimidos ao mesmo tempo pela falta de água e pela fome, porque tinham apenas um poço, e não era suficiente. Joabe pediu então ao rei que viesse ao seu exército, a fim de ter ele mesmo a honra de tomar e examinar a cidade. Davi louvou-lhe a fidelidade e o afeto e foi até onde estava o cerco, levando ainda outras tropas. Tomou-a então à força e entregou-a ao saque dos soldados. Os despojos foram grandes, e Davi contentou-se em tomar para si a coroa de ouro do rei dos Amonitas, que pesava 1 talento e era enriquecida com grande quantidade de pedras preciosas, no meio das quais brilhava uma sardônica de grande valor. Ele usou muitas vezes essa coroa. Fez morrer todos os habitantes, de diversas maneiras, sem poupar um sequer, e não tratou mais humanamente as outras cidades do mesmo país, que depois conquistou pela força. 282. 2 Samuel 13. Depois de tão gloriosa conquista, voltando a Jerusalém, sentiu estranha aflição, e a causa foi esta: a princesa sua filha, de nome Tamar, sobrepujava em beleza todas as moças e mulheres de seu tempo. Amnon, seu filho mais velho, apaixonou-se tão perdidamente por ela que, não podendo satisfazer a sua paixão, porque ela era cuidadosamente vigiada, ficou em tal estado que se tornou irreconhecível. Jonadab, seu primo e amigo particular, julgou que aquela enfermidade só podia vir de uma causa semelhante e rogou-lhe que dissesse qual era. Amnon revelou o amor que sentia pela irmã, e Jonadab, que era um homem inteligente, deu-lhe um conselho, o qual ele pôs em prática. Fingiu estar muito doente e se pôs de cama. Quando o rei seu pai foi visitá-lo, pediu-lhe que enviasse a irmã. Ela veio, e ele pediu que ela lhe fizesse alguns bolos, dizendo que se fossem feitos pela mão dela os comeria com mais prazer. Ela os fez imediatamente e os levou até ele. Amnon rogou-lhe então que os levasse ao quarto dela, porque queria dormir, e ordenou que saíssem todos. Em seguida, ele levantou-se e foi até o quarto onde estava Tamar, sozinha. Manifestou-lhe a sua paixão e quis dominá-la à força. Ela gritou e disse tudo o que podia para dissuadi-lo de cometer uma ação criminosa e ao mesmo tempo tão vergonhosa para a família real. Vendo que as suas razões não o demoviam, rogou-lhe que, se não podia vencer a sua paixão, a pedisse em casamento ao rei, seu pai. Mas Amnon estava fora de si, levado pelo furor da paixão, e não a quis ouvir. E violou-a, por mais resistência que ela fizesse. E, por mais estranho que pareça, no mesmo instante, por uma mudança de que jamais se ouviu falar, passou logo após esse ardente afeto que nutria por ela o ódio mais violento, proferindo injúrias e expulsando-a de sua presença.
ela queria esperar a noite, a fim de evitar a vergonha de aparecer aos olhos de todos em pleno dia depois de haver recebido o maior de todos os ultrajes. Mas Amnon recusou permiti-lo e ainda a fez castigar. Cheia de dor e de amargura, a princesa rasgou seu véu, que lhe descia até o chão e que só as filhas dos reis podiam usar, colocou cinzas na cabeça e assim atravessou toda a cidade, publicando com gritos misturados a soluços e lágrimas a horrível violência que lhe haviam feito. Absalão, de quem ela era irmã por parte de mãe e de pai, encontrando-a naquele estado, soube do motivo de seu desespero. Fez o que pôde para consolá-la, e ela ficou muito tempo com ele, sem se casar. Davi ficou muito triste diante dessa ação tão detestável, mas como tinha afeto especial por Amnon, porque era o mais velho de seus filhos, não quis castigá-lo como ele merecia. Absalão dissimulou o ressentimento e conservou-o no coração até que pôde satisfazê-lo, por meio de uma vingança proporcional à magnitude da ofensa. Passaram-se 2 anos desse modo. Mas, devendo Absalão ir a Baal-Hazor, na tribo de Efraim, para fazer a tosquia de suas ovelhas, convidou o rei seu pai e todos os seus irmãos para um banquete que desejava oferecer. Davi desculpou-se, porque não queria que ele fizesse tão grandes despesas, e Absalão rogou-lhe que pelo menos enviasse todos os irmãos. Ele concordou, e todos se apresentaram. Quando Amnon começou a ficar alegre por causa de excesso de vinho, Absalão o matou. Capítulo 8 Absalão foge para Gesur. 3 anos depois, Joabe obtém de Davi permissão para ele voltar. Absalão conquista o afeto do povo. Vai a Hebrom. É declarado rei, e Aitofel passa para o seu partido. Davi abandona Jerusalém, retirando-se para além do Jordão. Fidelidade de Itai e dos sumos sacerdotes. Maldade de Mefibosete. Insolência horrível de Simei. Absalão comete um crime infame. 283. O assassinato de Amnon assustou todos os outros filhos de Davi, que montaram a cavalo e fugiram a toda brida para o rei seu pai. Eles não lhe trouxeram a primeira notícia, mas um outro, caminhando mais depressa, lhe disse que Absalão matara todos os seus irmãos. A ideia da perda de tantos irmãos, devido a um crime cometido por um deles, partiu o coração de Davi e fez mergulhar o seu espírito em grande aflição. E, sem esperar a confirmação da notícia nem perguntar o motivo, entregou-se inteiramente à dor, rasgou as suas vestes, lançou-se por terra, soltou gritos e derramou lágrimas. Lastimava não somente os filhos mortos, mas também aquele que lhes tirara a vida. Seu sobrinho Jonadab, filho de Simeia, disse-lhe, para consolá-lo, que tinha razão para crer que Absalão chegara àquele extremo pelo ressentimento do ultraje feito à irmã, pois de outro modo pouco motivo havia para que desejasse mergulhar as mãos no sangue dos próprios irmãos. Falava assim quando se ouvia um grande ruído de cavaleiros. Eram os filhos de Davi. Vendo aflito o pai, contra a sua esperança, que aqueles que julgava mortos viviam ainda, correu para abraçá-los e misturou as suas lágrimas com as deles, bem como a pena de ter perdido um filho, enquanto eles choravam a dor de ter perdido um irmão. Absalão fugiu para Gesur, para a casa de seu avô, que ocupava uma posição de relevo naquele país, e lá ficou 3 anos. 2 Samuel 14. Percebendo Joabe que nesse tempo a cólera do rei se havia acalmado e que ele permitiria facilmente o regresso de Absalão, serviu-se de um artifício para fazê-lo decidir-se. Uma velha, por sua ordem, foi ter com o rei, demonstrando grande aflição. Disse-lhe ela que os seus 2 filhos haviam brigado no campo de tal modo que, não havendo quem os separasse, eles se engalfinharam, e um deles foi morto. A justiça procurava agora o criminoso para fazê-lo morrer também. E assim, ela estava prestes a perder o outro filho, seu único amparo na velhice. Em tal contingência, recorria à bondade do soberano, suplicando-lhe que concedesse aquela graça ao filho. Davi prometeu, e então ela continuou a falar, deste modo: Sou-vos muito grata, majestade, por terdes tanta compaixão desta pobre mulher, de minha velhice e da condição a que me encontraria reduzida, se viesse também a perder o filho que me resta. Mas, se quereis que eu não duvide de vossa bondade, é necessário, por favor, que comeceis por aplacar a vossa ira contra o príncipe vosso filho, e o recebais de novo em vossa amizade.
pois, como poderia eu ter certeza de que vossa majestade perdoará ao meu filho se não quer do mesmo modo perdoar ao drogo filho uma falta semelhante? Seria coisa digna de vossa prudência acrescentar voluntariamente a perda de um de vossos filhos a do outro, igualmente dolorosa, todavia já irreparável? Essas palavras convenceram o rei de que Joabe enviara aquela mulher. Perguntou-lhe se era verdade, e ela confessou-o. Naquele mesmo instante, mandou chamar Joabe para informar que este conseguira o que desejava. Perdoava Absalão, e podia mandar dizer-lhe que voltasse. Joabe prostrou-se diante dele, partiu logo em seguida e trouxe Absalão a Jerusalém. O rei, porém, não quis que o filho se apresentasse diante dele, porque ainda não estava disposto a vê-lo. Assim, para obedecer à ordem, Absalão viveu ainda afastado 2 anos, sem que o desgosto por não ser tratado segundo a grandeza de seu nascimento diminuísse algo de sua compostura, que era tal como a sua beleza e a elegância de seu porte. Tinha ele a cabeça tão bela que quando se lhe cortavam os cabelos, no fim de cada ano, estes pesavam 200 sidos, que são 5 libras. Porém, não podendo mais suportar viver banido da presença do rei, mandou rogar a Joabe que intercedesse por ele, a fim de obter permissão para vê-lo. Não recebendo resposta, mandou pôr fogo a um campo que pertencia a Joabe. Logo Joabe foi perguntar-lhe por que o tratava daquele modo, e Absalão respondeu que era para obrigá-lo a vir ter com ele, não o podendo conseguir de outro modo, e pediu-lhe que o reconciliasse com o rei, pois o exílio lhe era na verdade mais suportável que o desgosto de ver sempre o pai encolerizado contra si. Joabe ficou comovido com o sofrimento dele, e essa maneira de falar comoveu também Davi, de tal modo que ele mandou chamar Absalão. Este veio, lançou-se-lhe aos pés e pediu-lhe perdão.